1 João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, e não estou dizendo que se deva orar por este. Que história é essa de pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte? Tem pecadinho e pecadão? Tem pecado diferente um do outro? Tem lista de pecado para saber qual é qual? Eu sou o pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Todas as quintas, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, você tem um estudo de teologia. Algumas vezes sobre um determinado tema, às vezes sobre alguma determinada personalidade, às vezes sobre um postulado teológico, às vezes sobre algum trecho das Escrituras. Mas a ideia é sempre nós entendermos algum texto, algum assunto que seja prático para o nosso dia a dia, que seja utilizável na nossa vida cristã e que nos aumente a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Por isso, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma inquietação, ou se você tem até alguma sugestão, pode mandar para cá, que na medida do possível nós vamos atendendo. Como o estudo de hoje. O estudo de hoje é justamente em função de um comentário. Um dos comentários numa Quinta Teológica foi perguntando sobre esse texto de 1 João 5,16 e o que era pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Então, hoje nós estamos respondendo essa dúvida. Você pode colocar aí também o seu comentário e, na medida do possível, assim que o cronograma permite, a gente vai respondendo. A ideia de hoje é justamente nós tratarmos sobre o ensinamento que há em 1 João 5,16, sobre a ideia de pecados que não levam à morte e de pecados que levam à morte. Mas antes de entender o que é um pecado que leva à morte ou o que não leva, nós precisamos entender então o que é pecado em si. E a teologia para pensar nisso, a teologia tem uma doutrina a respeito do pecado. Pecado em grego é hamartia ou amartia, e a amartiologia ou hamartiologia é a doutrina é a área da teologia que vai estudar a respeito do pecado. Então, há todo um estudo a respeito do pecado, e é muito interessante, porque ele vai fazer a ponte entre dois outros estudos. O primeiro é sobre a antropologia, ou sobre a natureza do ser humano, e o segundo, e a ponte que a hamartiologia, ela vai fazer é a ligação entre a antropologia, sobre a natureza humana, e a soterologia, a salvação em Cristo. Portanto, a distância que há entre a natureza humana e a salvação de Cristo é justamente o pecado, o estudo do pecado, é a hamartiologia. O pecado original, com relação à humanidade, ele se dá lá em Adão. Não estou dizendo que ali é a origem do mal, ali é a origem do pecado. Então, a origem do mal nós podemos tratar numa outra Quinta Teológica. Mas a origem do pecado sobre a humanidade se dá justamente em Adão. Então, é em Adão, quando Adão descumpre o seu acordo que tinha com Deus, quando Adão descumpre o seu mandamento que tinha com Deus, que o pecado começa sobre a natureza humana. Eva deixa de ter a firme convicção na palavra de Deus e a confiança plena no mandamento que Deus tinha dado, e a partir dali desvia os seus olhos e, principalmente, ela dissemina, ela planta a dúvida no coração de Adão, e Adão não resiste a isso e descumpre o acordo que estava estabelecido com Deus. E é dessa forma que o pecado se origina na humanidade. E assim ele vem sendo transmitido até hoje. Nós carregamos em nós a natureza pecaminosa. Como essa natureza se estabelece, há vários ramos da teologia que vão explicar isso, conforme a origem, conforme se acredita na origem do ser humano, que pode ser pré-existente, pode ser uma continuidade a partir de Adão. Então, há vários ramos aqui da teologia que vão estabelecer a caminhada de como o pecado chega até nós. Fato é
que todos nós pecamos. Você pode conferir a história de Adão e Eva lá em Gênesis 3, mas Gênesis 3, o capítulo todo vai tratar sobre a queda do homem, mas o fato é que, se eu estivesse no lugar de Adão, a única diferença seria que, ao invés de estar lá Adão e Eva, seria Alan e Eva, porque com certeza eu também teria pecado. Isso é da natureza humana, esse pecado. E todo pecado é, na sua essência, uma decisão de viver e de agir na independência de Deus. Então esse é um conceito bem interessante de você guardar. Ele está escrito aqui do ladinho, desse lado, justamente para você poder tomar ele como resumo. Todo pecado é, na sua essência, uma decisão de agir e viver na independência de Deus. É quando nós dizemos: Deus, te aquieta aí, porque disso cuido eu. Quando nós dizemos: Deus, não se preocupa com isso, eu consigo dar conta disso, é nessa hora que a gente está propício a pecar. E a partir disso, nós precisamos entender que o pecado, então, ele tem 3 inclinações. Eu não vou tratar sobre a origem da alma humana, porque senão nós podíamos fazer aqui uma quinta teológica de pelo menos umas 3 horas, para explicar cada uma das correntes e a consequência do achegar-se do pecado em cada uma das correntes. Isso a gente pode ver um outro dia sobre a origem da alma humana, mas é coisa mais densa que não dá para condensar, e também não vou trazer algo muito superficial para deixar você com dúvida. Mas entender a natureza do pecado, entender as 3 vertentes do pecado, vão nos ajudar a entender esse texto de 1 João 5,16. A primeira das vertentes é que o pecado é sempre cometido contra Deus, contra a lei de Deus, ou contra o caráter de Deus. Portanto, de qualquer maneira, mesmo que nós hajamos contra o nosso irmão, mesmo que nós façamos algo contra o nosso irmão, em essência, nós estamos fazendo contra Deus. Por isso, ter essa visão de que estamos agindo contra Deus é essencial para nós entendermos também lá na frente quais os pecados levam à morte, quais não, mas é essencial para nós entendermos também a soterologia, ou seja, entendermos o processo de perdão de Deus. Portanto, é no nosso relacionamento com Deus que mora, nas transgressões que realizamos nesse relacionamento, que mora o pecado, ou seja, é sempre uma atitude nossa para com Deus, mesmo que no meio desta relação nós estejamos passando por pessoas. E também entender que o pecado assume várias formas. Para isso nós temos lá o texto de Romanos, no seu primeiro capítulo, versículos 28 a 32, que você pode acompanhar aqui ao lado, mas você também pode ver na sua Bíblia. Então o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 28, vai trazer uma lista bem interessante que diz assim: além do mais, visto que desprezaram o ensinamento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, são inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse ensinamento de Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32, vai trazer uma lista
Será que essa lista vai nos ajudar a entender que são pecados para a morte, pecados que não são para a morte? Bom, aqui nós já entendemos que os pecados eles podem ter as mais diferentes formas. Podem ser pecados de atitude, pode ser pecados de homicídio, pode ser pecados de conchavos, podem ser pecados de diferentes formas. Mas há um terceiro ponto que nós precisamos entender também, é que os pecados eles possuem dimensões diferentes. O pecado ele pode primeiro de tudo, ele pode ser um pecado que ele vem do coração. Ele também pode ser um pecado que vem a partir de um ato. E ele também pode ser um pecado que ele vem da inclinação natural da alma humana. Olha o que Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10 vai dizer. Que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração humano? E aí vem a resposta. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então nós estamos vendo aqui em Jeremias que Jeremias está demonstrando que Deus, ao olhar para nós, ele examina, ele esquadrinha, ele analisa, ele ausculta. Não é errado, tá? Não é escuta, é ausculta o nosso coração. Verbo auscultar, ouvir com atenção, buscando uma resposta. Isso é auscultar. Né? Deus ausculta o nosso coração na ideia de encontrar ali uma resposta, compreender quem está morando, quem domina o nosso coração, se aquele ato contra Deus foi simplesmente um deslize ou aquilo está na nossa essência, se a nossa alma por dentro ela está dominada pelo amor de Deus ou pelo pecado. Mas talvez você diga assim, mas isso é lá no texto de Jeremias. Tudo bem, então vamos para o texto de Mateus. Mateus 15, versículos 19 e 20. Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Então, Mateus está reforçando esse ensinamento que estava lá em Jeremias. Deus esquadrinhando, observando o coração humano para poder, a partir dali, estabelecer aquilo que é, como agir diante daquele pecado. Mas e quais são as consequências, no que repercute o pecado? O pecado também vai ter alguns pontos que eu quero destacar. Também, dentro dessa ideia tricotômica, também separar 3 pontos aqui. O primeiro desses pontos é que o pecado ele interrompe a comunhão de Deus com o ser humano. Deus, na sua santidade, não pode habitar em templos impuros, não pode estar coadunando com o pecado. Então, o pecado interrompe a nossa comunicação. Isaías 59, versículos 1 e 2 vai dizer isso. Vejam, o braço do Senhor não está recolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então perceba aqui que a natureza não é Deus não agindo, mas é nós nos afastando de Deus. A ação aqui está no ser humano afastando-se de Deus, deixando Deus de lado e, como eu disse antes, tomando nas próprias mãos as rédeas, a direção da sua vida. Isso, Isaías está dizendo, são vocês que estão afastando Deus. Portanto, se vocês estão afastando Deus, tratem de trazer Deus para perto. Porque um segundo aspecto é justamente esse. O pecado torna o ser humano culpado diante de Deus. Romanos 3, versículo 23, um versículo super conhecido, vai demonstrar justamente isso. Vai demonstrar, primeiro, que diante de Deus nós estamos todos no mesmo patamar, e segundo, vai colocar nós diante de Deus numa determinada posição. Romanos 3, versículo 23, diz que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos diante de Deus com a mesma apresentação. Todos nós estamos diante de Deus com o mesmo resultado. Todos nós nos apresentamos diante de Deus carentes da sua misericórdia, carentes da obra salvífica de Cristo Jesus. E a consequência de estarmos assim separados é que, é o terceiro ponto, o pecado permite que a ira de Deus se coloque sobre a nossa vida. E presta atenção, porque quando eu escrevo esses textos, eu tomo muito cuidado para ser preciso na resposta, para ser pontual, para ser exato nos verbos colocados. Eu coloquei aqui que o pecado permite que a ira de Deus se coloque sobre a nossa vida. Eu não disse que necessariamente vai acontecer. E a chave está aí. Ela permite que isso aconteça. E pode ou não acontecer. Romanos 2, versículo 5, diz exatamente isso. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Então aqui Paulo está admoestando a igreja de Roma. Já falei que Paulo tem uma posição preciosa, porque ele precisa ensinar para Roma sobre a graça de Deus. Roma já entendia de justiça, Roma já entendia de poder, era a sede do império. Os romanos ali, a igreja estabelecida em Roma, conhecia muito bem o que era um centurião, o que era um magistrado, o que era estar perante o poder, o que era estar na sede do império. E ele está dizendo, escuta, vocês estão agindo com justiça, mas quando vocês são ferrenhos na justiça e não entendem a misericórdia, vocês estão abrindo o precedente para que a ira do Senhor esteja sobre vocês. Quando então Deus revelará o seu justo julgamento? Esse adjetivo não está ali à toa. Tanto é assim que na própria carta de Romanos, um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 5, versículos 8 e seguintes, Paulo vai demonstrar isso. Olha o que Paulo fala em Romanos 5, versículo 8 até o 11. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha aqui Paulo demonstrando o justo julgamento de Deus vem, mas antes de tudo, para aquele que quebra o seu coração, para aquele que quebranta o seu coração, para aquele que chora verdadeiras lágrimas diante de Deus. Deus demonstra o seu amor por nós. E como que Deus demonstra? Qual é a grande demonstração do amor de Deus? Continua ali, Paulo respondendo, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Há escapatória, ainda há esperança. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, Paulo está dizendo, escuta, quando nós estávamos completamente distanciados de Deus, quando nós estávamos prontos para receber sobre a nossa vida a ira de Deus, a mais veemente, e seríamos plenamente culminados, seríamos eliminados de pronto. O amor de Deus faz com que Cristo se torne homem, morra na cruz, e aquele sangue inocente vertido na cruz apacenta essa ira e toda a injustiça é carregada naquela cruz. Essas são as palavras do profeta Isaías, quando ele diz que carregou sobre si as nossas dores, carrega sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Era por nós que ali estava o Cordeiro de Deus. Então, esse sacrifício faz com que nós nos reconectemos com Deus, faz com que nós nos acheguemos a Deus.
Essa é a essência da solução. Paulo vai reiterar isso. Isso vai estar lá em Efésios 2, versículo 3 ao versículo 10, que você também pode acompanhar aqui, que diz assim: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Ou seja, nós, como eu disse lá naquele resumo sobre o pecado, nós vivíamos de modo independente de Deus, satisfazendo as vontades do nosso próprio umbigo, as vontades do nosso próprio ego. Nós olhávamos para os nossos desejos, olhávamos para as nossas vontades e isso nos satisfazia a princípio. Então, nós satisfazíamos as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Isso como qualquer pessoa. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Porém, todavia, contudo, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E por isso, pela graça, somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos coloca na posição de filhos dele, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos nos achegar plenamente ao Pai e abrir o nosso coração. O pastor Lobo brinca muito que ele é um filho pidão. E é essa liberdade, é essa posição que é conquistada na cruz que permite a ele fazer essa brincadeira e tomar essa posição. Nós nos achegamos a Deus como efetivos seus filhos por meio do sacrifício que Cristo fez. É por isso que nós nos assentamos nas regiões celestes ao lado de Cristo, né? Nós nos colocamos ali como aqueles por quem Cristo morreu. Somos lavados no sangue do Cordeiro. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça de Deus, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando Deus nos honra, quando Deus nos coloca em posição de destaque, quando Deus derrama sobre nós a sua graça, é para que isso demonstre ainda mais o seu amor e a obra de Cristo Jesus. É por isso que João vai naquela cena em que ele descreve o cantar no céu, ele coloca os anciãos, os sábios, que recebem uma coroa e eles têm a maior alegria em tirar da cabeça a própria coroa e colocar aos pés do Cordeiro. É em Cristo que está a grande dignidade da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus, que não é alcançado por obras, como diz o versículo 8. Não é alcançado por obras para que ninguém se glorie. A gente vai, constrói, faz, alcança posições, alcança títulos, tudo isso para a glória de Deus, não por obras de nossas mãos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 3 até o versículo 10. Esses 7 versículos vão demonstrar que a graça do Senhor nos molda e a graça do Senhor nos contamina de tal forma que nós podemos vencer qualquer pecado. Mas espera aí, eu comecei falando sobre o texto de 1 João, que coloca duas categorias de pecado. Pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. E talvez você esteja vendo o vídeo até aqui, esperando já aí com o lápis na mão e no seu papel você já fez uma coluna.
pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Talvez você esteja procurando, ali onde a gente leu a lista de pecados, lá em Romanos 1, versículo 28 até o 32, você já tenha destacado quais os pecados que ali estão listados e já está com todos eles ali em cima, só esperando para puxar a setinha para uma coluna para cá, outra coluna para lá. Quais serão os pecados que estão na lista dos que levam à morte e dos que não levam à morte? Pois é, sabe como Deus olha para essa lista? Deus não olha como nós esperamos encontrar, Deus não olha para essa lista com olhos humanos. Seja qual for o menor dos pecados, ele é uma legalidade, ele é uma autorização, ele é uma permissão, como eu disse agora há pouco, que dá a Deus a possibilidade de derramar plenamente a sua ira sobre nós. Mas o mais grave dos mais graves dos pecados, seja ele qual for, ele ainda assim é capaz de perdão. Então, eu não estou entendendo como estabelecer essa lista. Bom, essa lista, ela é uma lista que é impossível de ser estabelecida. É por isso justamente que a Bíblia não traz uma lista. Se a Bíblia trouxesse uma lista, a gente ia classificar as pessoas. Essa comete pecado dessa maneira, essa comete pecado dessa maneira, então essa tem salvação, essa não tem. Não existe um índice, não existe um índice. Não tem como nós separarmos esses pecados daqueles pecados. Eu disse, ainda hoje, que Deus olha para o nosso coração. Esse é o filtro do que é um pecado que leva à morte e do pecado que não leva à morte. Esse é o filtro do que é um pecadinho, do que é um pecado ato, do que é um pecadão, do que é um pecado que nos separa completamente de Deus. A resposta está no nosso coração. Como está o nosso coração quando nós transgredimos? Como é o nosso coração quando nós cometemos aquele pecado? Isso vai demonstrar quando nós estamos próximos a Deus, quando nós estamos nos achegando a Deus. Já li o texto de hoje. Deus está próximo o suficiente para nos ouvir. Isaías disse isso. Deus está próximo o suficiente que sua mão não está recolhida, os seus ouvidos não estão voltados para o outro lado que Ele não possa nos ouvir. Somos nós que separamos Deus. E ao mesmo tempo, eu li aqui o texto de Jeremias, dizendo que o coração do homem é enganoso e que é no coração que está a nossa transgressão. Portanto, o que nos aproxima e o que nos afasta de Deus é justamente o nosso coração. Mas como que nós vamos saber, então, qual é o pecado grave, qual o pecado não é? Bom, isso é uma coisa, é esse julgamento, é essa avaliação que Deus vai fazer. Deus olha o nosso coração. Usei aqui até um verbo um tanto quanto incomum. Deus ausculta o nosso coração, justamente buscando essa resposta. Deus conhece o nosso coração e sabe se aquilo é realmente um pequeno deslize que nós não gostaríamos de fazer, mas sem querer fazemos. Paulo diz isso, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero evitar, quando eu vejo já fiz. Paulo faz essa construção. Ele mostra ali dizendo, olha, Deus, eu erro, eu peco, mas não é o que eu queria. O coração de Paulo está convertido a Deus. E por isso os seus erros, os seus desvios, são pequenos desvios sem querer. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode até cometer algo mais leve, mas ela faz que aos olhos dos homens seja mais leve, mas ela faz com o intuito de humilhar o seu irmão, ela faz com o intuito de maldade, o seu coração é maldoso. E aí, uma pequena transgressão, mas de um coração maldoso, uma pequena transgressão que é voluntária, que se tem noção de que está fazendo errado e que mesmo assim se insiste em fazer errado, é esse tipo de de pecado que vai nos separar de Deus, é esse tipo de pecado que vai levar à morte.
Talvez, inclusive, você esteja lembrando de um texto que diz que o pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito. Mas que pecado é esse? É exatamente esse. É o pecado cujo coração mau silencia o Espírito Santo e não deixa o Espírito Santo nos admoestar, não deixa o Espírito Santo nos mostrar que somos carentes da misericórdia. Por isso, não dá para estabelecer uma lista do que é um pecado que leva à morte e do que é um pecado que não leva à morte. A questão maior está na motivação, não é o ato em si. É isso que eu quero deixar bem claro. Não é o ato em si que vai determinar o que é um pecado para a morte, o que é o pecado que não é para a morte. Mas é onde está o nosso coração que vai demonstrar. Por isso, quando chegarmos ao céu, lá vai ter muita gente que fez errado, que matou, que cometeu os crimes mais, os crimes mais repulsivos. O direito tem um termo chamado de crimes hediondos. Edere, em latim, é feder. Feder, cheirar mal. Crime hediondo é crime fedido. Sabe aquele crime que quando você olha, você nem tem vontade de olhar. Se você está trocando de canal e aqueles canais policiais mais viscerais, eles mostram um crime dessa natureza, você fala, você não quer nem ver, você troca rápido de canal. Quando você está passando na banca, tem lá uma foto de um desses crimes hediondos, você não quer nem ver, você olha para o outro lado, sabe? Esses crimes que chocam aos nossos olhos, que chocam os nossos ouvidos quando nós ouvimos falar deles, esses são os crimes que são asquerosos como lixo, como algo que fede. O termo hediondo é exatamente isso, é fedido, sabe? Fétido, fedido, que cheira a podre, mostra a podridão humana. Talvez no céu vai ter pessoas que cometeram crimes assim. E quando chegarmos lá, a nossa mente vai estar modificada, mas por que as pessoas que cometem crimes assim podem se achegar lá? Porque o seu coração foi quebrantado. E é por essas pessoas também que Cristo morreu. Mas talvez pessoas que pregavam uma posição de santidade, pessoas que achavam que eram melhor do que outras, talvez porque tinham uma posição, talvez porque tinham uma condição financeira, talvez porque tinham uma condição acadêmica, talvez porque tiveram uma condição de viajar, de conhecer outras línguas, e por isso eram melhor que os outros. Esses já receberam a sua glória aqui. E não conseguirão entrar no céu, não alcançarão a glória de Deus, porque o seu coração não conseguiu ser tomado, a pessoa se afastou. Voltando lá a Isaías, as suas próprias maldades a afastaram de Deus. Por isso, mais do que separar numa lista de A e B, de pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte, a gente tem que, sobretudo, guardar o nosso coração e buscar nos achegarmos a Deus para não cometermos nenhum pecado, mas que vão acontecer. E quando eles acontecerem, nós temos a tranquilidade de talvez pedir perdão ao nosso irmão, mas principalmente pedir perdão a Deus, porque em última história, em última ratio, né, como última razão, os nossos pecados são ofensas, são transgressões que nos separam diretamente do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um que acompanhou nossos estudos aqui. Que eles possam ser tomados pelo arrependimento, possam seu coração ser derramado diante da cruz de Jesus e compreender que Cristo, como vimos no texto hoje, que Cristo nos ama de tal maneira e que Deus nos ama de tal maneira que dá o seu Filho e que Cristo aceita essa missão, aceita sacrificar-se na cruz pelos nossos pecados. Que a sua ira possa, onde iria abundar sobre a nossa vida, que a sua ira seja afastada, para que a sua graça se manifeste. Que, como diz o texto, onde abundou o pecado sobre a nossa vida, superabunde a graça. Ou seja, que nós sejamos tomados pelo oceano da graça, que nós possamos tranquilamente reconhecer no Senhor o perdão e, principalmente,
Essa é uma dificuldade que a posição pastoral tem me permitido perceber no povo de Deus. Que nós possamos nos apropriar do perdão, que nós possamos, que a nossa mente possa ser tomada pelo perdão e que a consciência de que somos perdoados possa se estabelecer sobre a nossa vida. Tenho notado que a maioria das pessoas sofrem porque não conseguem se perdoar, que a sua mente, o seu coração possam ser tomados nesse momento e que a sua graça, ó Deus, derrame sobre a vida dessa pessoa, para que ela realmente receba o perdão, mas que os seus olhos se abram para que ela perceba o perdão sobre a sua vida. Eu abençoo desde já a vida de cada um, clamando que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e nós vermos a graça abundante de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Que nós possamos ter consciência dos nossos pecados, mas especialmente nós tenhamos consciência do seu perdão sobre a nossa vida. É o que eu te peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Espero que o estudo de hoje tenha sido edificante. Desculpa te decepcionar se você estava esperando essa listinha de A e B, mas não dá para fazer ela. Cuida do teu coração, que é muito mais importante do que ter uma lista de pecadinho e pecadão. Deus abençoe e eu sigo aqui à sua disposição.